Vamos lá. O primeiro exercício que nós vamos resolver será o exercício, aquele primeiro da lista que eu coloquei. Crie um algoritmo para ler a idade e sexo de vários candidatos e imprimir a média das idades dos homens e a média das idades das mulheres. O algoritmo deve parar a leitura quando o usuário informar uma idade com valor zero, certo? Esse é o problema que nós vamos resolver. Perfeito. Já criei aqui a estrutura básica, algoritmo, análise candidato, né? Tranquilo, tudo funcionando até aqui. Preciso declarar algumas variáveis. A primeira que eu vou declarar é idade. Já vou criar total idade, homem, total idade, mulher, do tipo inteiro, certo? Agora eu vou criar sexo e vou colocar como caractere. Imprimir a média das idades. Preciso de outros números aqui também. Quantidade homem, quantidade mulher, também do tipo inteiro. Perfeito. Aí ele diz assim, imprimir a média das idades dos homens e a média das idades das mulheres, certo? E quando ler uma idade zerada, interrompe o algoritmo. Toda vez que vocês encontrarem um algoritmo que fala sobre média, né, não especifiquei se é ponderada ou aritmética, então prevalece média aritmética. E outra coisa, para ter média, eu preciso ter um totalizador e eu preciso ter uma quantidade. Senão eu não consigo ter média. A aritmética é a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Aí eu criarei mais duas variáveis, média idade homem, média idade mulher. Dessa vez colocando como real, certo? Perfeito. Agora vamos alimentar as informações. Vamos colocar aqui. Qual estrutura que eu vou utilizar? A estrutura que eu tenho que utilizar aqui é a estrutura enquanto, certo? Estrutura enquanto. Se de cara o usuário digitar zero, eu não vou considerar esse algoritmo, eu já vou sair e para a execução. Então eu vou mandar uma mensagem para o usuário. Escreva, informe a idade, certo? Leia quem? Idade. Eu não sei ainda sexo. Perfeito. Já vou estruturar aqui o meu enquanto, né? Vamos ver como que vai ficar. De repente a gente faz alguma mudança. Enquanto idade for diferente de zero, porque a condição de parada é que ele seja igual a zero. Então, enquanto ele for diferente de zero, faça fim enquanto. Certo? Perfeito. Aqui dentro agora, eu vou fazer com que ele leia o sexo. Olha lá, escreva, informe o sexo. 2 pontos, certo? O que mais que eu tenho que fazer? Leia o sexo. E agora que eu já li o sexo, eu já li a idade, eu estou dentro do enquanto, então eu já estou entendendo que a idade é diferente de zero. Perfeito? Agora eu posso aplicar uma decisão. Se sexo for igual a M, então fim C. Se for M, eu estou tratando de homem, certo? Então QTD homem recebe, ou recebe igual QTD homem mais 1. Contei, certo? Li a idade, li o sexo, é um homem, então conte mais 1 nos homens. E agora? Total idade homem recebe total idade homem mais idade. Ou seja, é homem, então eu conto mais 1 e acumulo a idade. Perfeito. Não é homem. Vou fazer um teste autônomo aqui. Não é homem, é mulher.
C sexo igual a F, então, fim C. Volto lá. QTD mulher recebe QTD mulher mais 1. Total idade mulher recebe total idade mulher mais idade. Do mesmo jeito, né? Testes autônomos. Pode ser com senão? Pode ser com senão. Daqui a pouco a gente faz uma variação. Mas só para trabalhar inicialmente aí com o mais simples, certo? E agora? O que eu tenho que fazer? Eu já li idade, já li sexo, já tratei quando for homem, tratei quando for mulher. Como que eu vou fazer? Qual é a minha condição de realimentação? Qual é a linha que vai tratar da realimentação do julgamento do enquanto? É idade, né? Professor, mas você fez a leitura fora do enquanto. Justamente, porque eu preciso dessa informação para decidir se eu entro no enquanto ou não. Mas digamos que uma vez eu entrei no enquanto, agora eu preciso dessa mesma instrução dentro dele para eu alimentar novamente o enquanto e continuar trabalhando. Digamos que aí aqui estão elas, ó, a linha 25 e 26. Justamente para que o usuário digite novamente a idade. Se ele digitar 0 aqui, vai para o enquanto na linha 14, o idade é igual a 0, então ele para a execução. Entenderam? Executou uma vez, mas parou porque logo na segunda vez ele já digitou 0. Findamos o enquanto, saiu do enquanto. O que a gente faz? A gente calcula, ó, média idade homem recebe o total da idade do homem, ó, dividido pela quantidade de homem. E aqui eu vou fazer média idade mulher recebe o total da idade mulher dividido pela quantidade mulher. Perfeito? E aí vem escreval para dar a saída no resultado, né? A média das idades dos homens é, vírgula, média idade homem, certo? E aí, por fim, escreval, novamente, a média das idades das mulheres é dois pontos, vírgula, média idade mulher. Tudo bem? Até aqui tudo certinho. Vamos ver como é que vai funcionar. F9, olha lá, idade. Vou digitar 0 propositadamente. Já me deu erro aqui. O que aconteceu? Invalide ponto enquanto for diferente de 0. Idade é o quê? Inteiro, tá normal. Deixa eu ver aqui. Enquanto idade for diferente de 0. O erro aqui é um erro bem básico, que na verdade é assim, ele não entra no enquanto, mas lá embaixo ele tenta decidir, certo? Então nós vamos separar aqui só para prever esse possível erro de divisão por 0. Vamos fazer essa parada. Vamos fazer assim. Como eu estava dizendo, o erro não está para cima, o erro está nessas linhas aqui, ó. Porque ele não entra no enquanto quando a gente digita 0 e ele vem para a linha 28. E nas linhas 28 a 31, ele tenta fazer o cálculo da média, né? Mas aí vai dar o erro de divisão por 0 que a gente tem que prever. Então faz assim, ó, só para não deixar isso acontecer. Se quantidade de homem for menor ou igual a 0, então, maior que 0, então, e eu faço aqui, fim C. Nesse caso, ó, se for maior que 0, eu faço a média, calculo a média
e escrevo aqui, ó, certo? Novamente, se quantidade de mulher for maior que zero, então fim C da mesma forma. Vou calcular a média e vou escrever o resultado. Vamos de novo? F9, só para a gente ver como é que ficou. 0, fim algoritmo, certo? O erro estava aqui. F9, eu vou digitar idade, 30, sexo, homem. Idade, 40, sexo, homem. Então, homem deu 70, dois homens. Idade, 35, sexo feminino. Idade, 25, sexo feminino. Idade, 0. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir que a média dos homens é 35 e a média das mulheres é 30, certo? Olha lá. Entenderam? Isso porque eu fiz 2 homens e 2 mulheres, mas poderíamos fazer um homem e uma mulher, certo? Um homem, 2 homens, tudo isso ele vai fazer de acordo com as idades e sexos, idades que nós digitarmos, na verdade. Então vamos lá, idade 20, homem, idade 30, homem, idade 40, homem, idade 50, homem, 60, mulher, 0. A média das idades dos homens é 35 e a média das idades das mulheres é 60. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Beleza? Peguem, eu vou disponibilizar a imagem desse algoritmo para vocês. Vocês vão pegar, de redigitar ele e ver a execução acontecendo. Ok?